Shalom, shalom Elokulan. Com muita alegria a todos. Vamos continuar. Yoredeá, Isu Verrete, Bassar Verhalá. Aqui no Siman Peizain, ou seja, no artigo número 87. Eu estou aqui com um livro muito interessante que eu recebi de presente do querido Rabino Dressler, fez aliar. E esse livro é muito interessante porque ele traz como Shirat Yan, que é um outro livro muito técnico para quem está estudando isso Verheter, ou seja, aquilo que é permitido, que é proibido, no nosso Shulchan Aruch, ele traz as aerot, as farot, ele traz as opiniões, as ideias dos nossos legisladores, a contar e a partir do nosso Merabê, do Yosef Karo, mas até antes dele, como do Rambam, do Tur, por exemplo, do Rosh, e ele traz até alguns mais modernos, como o próprio Rabbeinu Shlomo Auerbach e o Ravi, que é o Ravi de toda a Israel, Marão, Vadia Yosef, Zeher Tzadik Livrachá, como o Raham, Haim Kanievski, Zeher Tzadik Livrachá, Moshe Feinstein, Alav Shalom. Então, vamos continuar no Saif Vav. Vou mostrar aqui só para vocês, rapidinho, aqui com muita alegria, aquilo que a gente vai estudar hoje. Vamos falar sobre algumas formas de leite. Aí a gente começa a discutir se podemos considerar como um tipo de cozimento as águas de Tivérias, e nós sabemos que a carne defumada, como as águas de Tivérias, não tem um processo, derer bichu, mas zelô bichu, é como fosse um cozimento, mas não é propriamente cozimento. Deus nos livre se a pessoa leva para aquecer ou cozinhar a carne dele nas águas de Tivérias. Quem já foi em Tivérias sabe que são águas que vêm de baixo para cima, numa série de Shabbat. Eu recomendo que você dê uma olhadinha com muito carinho. Essas águas são aquecidas porque elas vêm diretamente do Querrinon. Bom, interessante, olha só como o veneno e a cura, ou seja, a doença para cura, a pessoa toma uma vacina. E o que é essa vacina? É uma característica que é uma quantidade X do veneno. Então, entre o veneno e a vacina, ou o veneno e o remédio, tá a dose que a pessoa toma. Então, nas meitivérias, assim como o defumado, meitivérias em loquim alav, ou seja, a pessoa, se ela misturar ou cozinhar junto nas águas de Tivérias ou no defumado, ela não recebe chibatadas. Ou até se ela cozinhar como bemei halav. Mei halav são a pessoa tem o leite, aí fica aquela água do leite, o soro do leite, ou behalav met, ou o halav que se encontra na vaquinha depois que ela falece, ou com xerrital, ou ela morre por alguma doença, se encontra aquele leite, ou behalav zahar, ou leite que sai do macho, do boi, por exemplo, ou do touro, ou do búfalo. E esse, é claro que o homem não produz leite, nem o boi, nem o touro, mas existe uma doença genética, um tipo de processo biológico que 1 em 1 milhão produz um leite. Esse leite não é nem considerado leite. Outro leite que a gente também vai ver que não é considerado leite é o leite da Isha, ou seja, da mulher que está amamentando. La reencadei tipa na falba quederá, se cai um leite da mulher que está amamentando, ou se ocorre algum imprevisto e esse leite também do boi, do touro, do búfalo é cozinhado junto, ele não é considerado leite. Ou se a gente encontra ou cozinha sangue no leite, patu, a pessoa está isenta de receber chibatadas, não está fazendo uma transgressão, nem de oraita, nem de rabanam, veem loquinha lave, achilama shumbesum bachalave, e loquinha lave, chumishum basabe chalave, não tem proibição como carne e leite, e aí nós entramos, isso é o merabê, vamos entrar agora no urema. E aqui ele começa a se aprofundar sobre a questão
do leite do macho, lo mikreia lav miklau, não é como leite. A gente já conversou, eu digo a gente, porque nunca estamos sós, cada um que passa por nós deixa um pouco de si, leva um pouco de nós, e percebemos que esse leite não é o leite propriamente dito, vem na fal, letoba quederá, se ele cai inclusive na panela shobasana, na panela de carro, não é proibido em nosso aval halav met, entretanto, Beatation, Samlev Haverim, Tzadikim, Nistarim, se cai um leite de um boi, bezerro ou bezerra, no caso bezerra, né? Porque o bezerro seria o halavi zahá. Se cai de uma fêmea que produz leite, aí existe uma proibição, mesmo morto. É proibido comer a carne que tem esse leite ou caiu esse leite, como alma, propriamente como o próprio leite. Afilo bichu yesh lisu lechaterila. Inclusive, nós temos a ideia que é proibido a pessoa ter ideia disso e cozinhar também. Os outros leites que são mutarinha, mesmo que são mutarinha, a gente não pode, que são permitidos, não se pode cozinhá-los. Mais uma vez, o halav met, o halav zahar, o bem halav, a gente não pode cozinhar lechaterila, ou seja, a princípio vou pegar e cozinhar, isso é proibido. Quem mead betur bearuch, né? Assim tem essa eirot, uremá. Yesh omirim. E aí o uremá continua dizendo que há quem diga de isso leatut amemetam bekedera shel goi. O uremá ele traz algo muito interessante. A gente não pode, digo a gente porque não estamos sós, lembram-se disso, e não estamos sozinhos, estamos fazendo uma havruta virtual, você e eu. Nós não podemos aumentar ou diminuir o fogo do goi, por exemplo, tem um não judeu que trabalha em casa ou que tem uma fazenda, porque mesmo que a panela dele não seja caché, mesmo que ele produza comida não caché, mas ele como mistura carne com leite assim, que ele mistura, se a gente aumentar ou diminuir, a gente está cozinhando. Pay attention nisso. לפי משמי בשלים בפמיים halal, בפמיים בשר. Tanto como fosse carne, como fosse leite, essa é a proibição, inclusive, como fosse basa וחלב. או דשכתובו דאין לה ערב מים. שבתום בבשרים מים שאינו בשר בלבוקי בחלב לימום לפני בעלמא די סורה בעלמא או די קלבו דמעם שעמים או מזליה לטפי בדברה אין לה לשמה בו דשמי לתת אפילו באו רגילה, חלב, ולכן לסוגן כן להשמעת מהקדרה show atmo. Então temos a ideia que essa proibição de aumentar ou diminuir o fogo do não judeu independe se a panela dele é trefe, se não é trefe, se é caché, não é caché, se pegou a nossa ou não. Amutarim bebait toref מישהו במים מסע בכלל בקדרה שבשלי בתורים ובדיעבד אין לשום. Temos algo também muito interessante. Hoje em dia não temos mais esse problema, não temos como contar isso, mas os shampoos da antiguidade, até por volta de 250 anos atrás, eles eram feitos a partir de se pegar cinzas e se cozinhar com produtos, né, hoje mais químicos do que antes, para se transformar num tipo de composto que se colocava no cabelo para poder limpar, a partir das cinzas. Então se discute se essas cinzas, por exemplo, de carne ou de leite, ou se a panela que é de carne e as cinzas de leite, se tem essa proibição, esse rachacho ou não. ולהן יש לאיסור גם כן לשמה בקדרה בשבוע בשר
Basar Bechalav Mim Kiderab Betuma Bediavad em Latush Bekoze Velfoterite em Bize. Não se recomenda fazer isso por uma questão de siag, né, de proteção aos mitzvot. Mas se a pessoa faz, também não tem problema. Temos outra coisa interessante. A pessoa ela está lavando a pia. Lembrem-se, da Idade Média para cá, existiam baldes que tinham água. Então a pessoa, Baruch Hashem, que a gente hoje, o Moshe Feinstein nos ensina que a gente pode usar a máquina de lavar. Inclusive, se pode usar a máquina de lavar como um processo de cacheirização para peça, isso é só um vídeo à parte. Mas o Moshe Feinstein fala que a gente pode limpar os nossos utensílios na máquina de lavar, embaiar, inclusive se for pela questão de produto químico, se for produtos com leite, produtos com carne. Há quem diga que se coloca um e depois o outro, mas isso é um vídeo à parte. E naquela época as pessoas limpavam os utensílios com um tipo de balde, com as águas e para carne, com as águas para leite. Não se podia misturar essas águas e cozinhar, por exemplo. A pessoa não podia. Tem gente que coloca essa água colocava na panela uma água e ligava para que deixasse a panela maleável em relação à resina de gordura para poder limpar. Então, se tem que aqui o Mehabé e o Shulchan Aruch, através do acréscimo do Remá, fala que é proibido fazer isso. Aflehat hila ein beze ele muteret ebe alma veikilo lo efsed. Então não se recomenda fazer isso Lehat hila e até Bediavad também não, porque aí você pode ter o rachaxe de ter essa mistura, etc. A gente não sabe se um pouquinho dessa água pode ter gordura, alguma coisa assim que pode ter essa mistura nesse sentido. Então, só pegando um pouquinho aqui esse adendo através do Shar, o Shar ele fala que em Loquinha lava esse ato de não receber chibatadas sobre os meitivérias. Zela Shomberamba, nos encontramos na interpretação do nosso mestre médico, filósofo, astrólogo Moshe Ben Maimon, né, aonde ele traz de a Hilota Surota, ele traz nas Alachot, daquilo que é proibido ou não comer. Shemen Klomar, Basar Bechalab, Shenitmaad, Yechad, Bisham Vekim, Bebasher Basar Bechalab, Bemechei Tiveras, Bemem Berushalmi. O Shá também ele traz a linguagem do Yerushalmi no Maseret Nedarim, no Dash Vav, Shishvi, que mexeu Lianian, Basar Bechalab, Ein, vem, Shishá, Beana Besek, Betorá, vem, Loquim, Ala, Safek, Aval, Bisu, Bedrabanan. Existe Safek, mas é proibido Medrabanan, Mechem, Achi, Abekim, Bechalav, Met, Bekol. Não, ele traz que, mesmo que se tenha um Safek em relação ao Halav Met, ao leite que há dentro da vaquinha, que ela faleceu, é proibido. E aí o Shai ele traz inclusive a opinião do Rema ele também ele diz que inclusive como a opinião do Rema, o leite de macho não é considerado leite. Diferente do Shewadam, né, como a gente viu um pouquinho aqui adiante, Shebesheu Dam Halav Patu, a pessoa está isenta. Então, pegamos um kitsu, uma síntese, um resumo sobre esse saif, ou seja, o artigo número 87 e o saif, né, e esse pedacinho, né, esse Perek, esse capítulo número 6, que fala sobre meitivérias, sobre o defumado, que também não tem problema. E o importante de tudo é estudar a Torá Lishma, né? Não estudar por estudar, mas estudar com Kavaná, com intenção, que com deserta de Ishmael, que essa intenção possa crescer dentro de você que está escutando esse vídeo e que você possa se fortalecer com o estudo da Torá e ver a beleza que é
o estudo da Halakha. Mais um pouquinho do livro, Yoredeah. Só coisas boas. Estamos chegando perto de Shavuot. Você já separou o que você vai estudar? Qual o shurim que você vai ter a alegria de escutar? Se prepare, a Torá está chegando. Hag Sameach.